feito por ele. Então mostra exatamente isso, a covardia do bolsonarismo. Eles tentaram dar um golpe no país, de toda forma, não conseguiram dar o golpe e agora... Olá para você que nos acompanha pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube, também pelas nossas redes sociais, começando mais um Direto da Câmara. Como toda terça, quarta e quinta, a gente sai do estúdio e vem para o ponto mais quente da casa, de corredor das comissões, onde temos várias audiências públicas no dia de hoje. Você viu aí, para quem nos acompanha pela TV e pela rádio, que a CPMI do 8 de janeiro está quase terminando os trabalhos do dia de hoje. A gente vai ter informações sobre isso dentro de alguns instantes. Vou detalhar para você o que aconteceu, ou melhor, o que não aconteceu, porque o depoente não respondeu praticamente nenhuma pergunta. Mas entre as muitas atividades da Câmara aqui hoje, a quinta-feira é um dia bastante dedicado, por exemplo, às audiências públicas, eu quero destacar algumas, e todas as que eu vou citar aqui e outras mais estão disponíveis no câmara.leg.br/YouTube, o atalho para o nosso canal no YouTube, que você também pode chegar por câmara.leg.br/agenda. Na agenda você sabe de todas as atividades de hoje, pode ir para frente e para trás para saber o que aconteceu, o que vai acontecer. E lá tem os links para as transmissões, além de informações complementares importantes sobre por que determinado evento está acontecendo, quem fez o requerimento, qual o link da comissão e por aí vai. Olha só, a Comissão de Saúde hoje debatendo impactos das redes sociais na saúde mental de crianças e adolescentes. Já terminou, mas está lá no YouTube para você assistir ou compartilhar. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável debatendo o banimento da pesca e comercialização de nadadeiras de tubarão. Infelizmente, isso é algo que ainda acontece muito. A Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, a criação da Semana Nacional da Pesca Artesanal e a CPI das pirâmides financeiras, que ainda está acontecendo. Para quem nos acompanha pela TV, até mostrar um trechinho aí desse depoente, o Fernando Fernandes, está no quarto depoimento de hoje, ou melhor, está no terceiro depoimento de hoje. Eram 8 os depoimentos previstos, só 4 depoentes confirmaram e vão comparecer, e esse aí é um dos sócios da MSK. Ele alega que não era sócio de verdade, ele foi colocado como sócio sem seu conhecimento, teve as suas contas utilizadas sem seu conhecimento, inclusive processou os sócios da empresa. Eu pedi para baixar um pouquinho aqui o meu áudio. Processou os sócios da empresa por ter um vínculo empregatício não regulado, ganhou na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho reconheceu esse vínculo empregatício. Mas ele está, digamos assim, se enrolando um pouco nas respostas aos parlamentares, que em determinados momentos ficaram bastante chateados com as respostas desencontradas que esse depoente estava dando. Mas vamos seguir falando da CPI do MST, que hoje deixou tudo pronto para discutir e votar o relatório, mas a discussão acabou não acontecendo por conta de um pedido de vista. O relator da CPI do MST, deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, pede no texto o indiciamento de 11 pessoas, a maioria assessores de deputados ligados ao MST. Mas entre os indiciados está o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias, e também o líder da Frente Nacional de Luta, o José Rainha, Frente Nacional de Luta, que é uma dissidência do MST. Essa CPI, eu lembro para você, ela foi instalada em maio do ano passado. O prazo para o funcionamento já terminou, mas foi prorrogado por mais 15 dias, portanto termina no próximo dia 26. Não haverá nova prorrogação. Então a ideia é que na próxima terça-feira, depois do pedido de vista feito pelo deputado Nilton Tato, do PT, a matéria seja então apreciada, votada pelos demais integrantes. Vamos ver alguns trechos da leitura resumida do relatório do deputado Ricardo Salles, leitura feita por ele mesmo. O MST e demais siglas em nada se diferenciam, senão pelas suas divergências políticas. Invasão de propriedade é apenas a ponta do iceberg. Diversos outros crimes graves são praticados contra os produtores rurais, enquanto dentro das facções os crimes mais graves recaem sobre os próprios integrantes. Lideranças e militantes abusam e prosperam à custa dos liderados. Evidente trabalho escravo nos acampamentos e assentamentos. Facções aparelharam o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA. Práticas condenadas no passado estão voltando com força nesse governo. Cooperativas e associações são usadas como entidade de fachada. Programas governamentais,
como o Pronaf, o PAA, Pronera, alimentam o sistema. A estreita ligação da Farc, Cuba, China, Venezuela e outros com esses movimentos. A Bahia é o caso mais grave pela conivência do governo local. Lideranças não querem que assentados sejam titulados. A titulação definitiva representa, ou representaria, a liberdade e emancipação dos integrantes. A reforma agrária se mostrou anacrônica, cara e ineficiente. A intensa doutrinação ideológica marxista sobre adultos e crianças. E não há preocupação em ensinar as crianças a produzir. Crimes graves têm sido cometidos, não apenas contra os produtores rurais, mas também contra os mais humildes integrantes desses grupos e movimentos de luta pela terra. Tais grupos, ao adotarem práticas ilegais e abusivas, muito mais se assemelham às facções criminosas do tráfico de drogas, constituindo verdadeiras facções sem terra. Seus métodos, terminologias e estratégias muito se parecem com as do crime organizado. Enquanto o tema do acesso à terra servir de bandeira política para a manifestação dos mais humildes, para a manipulação dos mais humildes e de plataforma para a eleição e enriquecimento dos líderes, o problema não será resolvido. É preciso dar título de propriedade, treinamento, recursos adequados para que os atuais assentados possam progredir e se libertar do jugo das lideranças e militantes. Bom, entre os indiciados e citados estariam pessoas ligadas à deputada Sêmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Portanto, nós a procuramos para ela comentar o relatório final, ela que estava lá, é integrante da CPI, e disse que conta com o bom senso dos demais membros da comissão para que este texto seja derrubado, seja rejeitado na votação da próxima terça-feira. Vamos ouvi-la. Um relatório mal escrito, mandrake, que não tem provas robustas para ter essa finalidade. E também foi lido num tom bastante melancólico, numa sessão super esvaziada. Terça-feira que vem vai ser a última sessão e nós temos uma grande expectativa de que esse relatório vai ser derrotado, porque por mais que tenham deputados de extrema-direita que estejam muito convencidos do intuito de criminalizar o movimento social, nós confiamos que vai ter uma parte expressiva dos parlamentares que não vai topar colocar a sua digital em algo tão desqualificado como o que foi apresentado pelo relator hoje. No início da CPI, aqueles que queriam criminalizar o movimento tinham uma ampla maioria. Tem o relator, tem o presidente e tinham muitos membros. Ao longo da CPI, esses membros foram sendo substituídos pelas lideranças partidárias, o que nos deu um cenário mais dividido, algo que é muito importante para a gente, porque se no início tinha uma tônica majoritária de argumentos contrários ao movimento, com o tempo foi equilibrando. E foi isso, no meu ponto de vista, que fez com que socialmente a CPI fosse sendo esvaziada, perdesse força política e fosse sendo contestada pela sociedade pelos seus gastos, pelos excessos que foram cometidos pelo presidente e pelo relator. Bom, agora vamos voltar à CPMI do 8 de janeiro, que a gente interrompeu quando ela já estava ali no finalzinho para começar a transmitir esse nosso panorama com o direto da Câmara. Desde cedo, quem está lá sentado à mesa para prestar depoimento é o blogueiro Wellington Macedo, que é um dos acusados, estava sendo procurado por ter planejado a explosão daquela bomba no aeroporto de Brasília, que poderia ter sido um acidente absurdo, um incidente, né? Porque não seria acidente, teria sido uma ação terrorista com repercussões terríveis. Ele foi preso, né, estava foragido, foi preso no Paraguai na semana passada, mais especificamente na última quinta-feira, só que nesse depoimento ele tem se recusado a falar, obviamente na condição de investigado ele está e, portanto, quem é investigado, a nossa Constituição garante, não está obrigado a produzir provas contra si. Quem vai resumir para a gente como foi hoje pela manhã é o Geraldo Gurgel. A relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, apresentou vários vídeos com a participação do blogueiro, inclusive na implantação da bomba no aeroporto. Ainda segundo a senadora, ele também convocava manifestações para invasões em Brasília. A relatora ressaltou ainda
que Wellington Macedo responde a vários processos por propagar notícias falsas e já havia sido preso anteriormente. Mesmo com mandado de busca e apreensão, mesmo com prisão, mesmo com várias ações, o senhor continuou ali firme em relação a essa divulgação. Não havia, por exemplo, da sua parte, nenhum medo, nenhum tipo de temor que, diante da ação da própria justiça, de que poderia, inclusive, agravar e aprofundar em relação à evolução do tipo de prisão que o senhor estava sofrendo naquele momento? Posso responder a senhora numa outra oportunidade, depois que os meus advogados tiverem acesso às investigações. Wellington Macedo continuou sem responder os questionamentos dos demais parlamentares. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, disse que o blogueiro esteve totalmente comprometido com os atos golpistas. Ele que era tão valente de convocar golpe, enaltecer, pedir os militares, agora está aí caladinho usando uma desculpa esfarrapada. Os parlamentares de oposição, entre eles o deputado pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, consideraram desnecessária a presença do blogueiro na CPMI. O governo tenta criar aquele quebra-cabeça que nunca fecha as peças, né? Então estamos aqui mais uma vez para ver narrativas. Já o presidente da CPMI, deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, disse ser relevante a presença dele na comissão. É muito importante a gente trazer essas pessoas aqui para os brasileiros terem noção do risco que o extremismo traz para o nosso país. Bom, e ontem a gente teve mais uma daquelas reuniões conjuntas, né, em que duas comissões se juntam para tratar de um tema que diz respeito a elas, a Comissão de Comunicação e a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Era uma reunião conjunta para discutir a atuação do Sleeping Giants Brasil, que é um ramo brasileiro de um movimento de ativistas mundial que começou nos Estados Unidos. Sleeping Giants quer dizer gigantes adormecidos, né? Eles são ativistas, eles tentam desmonetizar, tirar patrocínio, tirar anunciantes de sites que espalhem fake news ou que tenham discurso de ódio, que atentem contra a democracia. Mas os responsáveis pelo Sleep Giants, o casal responsável por liderar esse movimento, não compareceu a essa audiência pública e o Geraldo Gurgel, novamente, resume para a gente como foi a reunião sem eles. Segundo o site da empresa, a Sleep Giants luta por uma internet livre de fake news, discurso de ódio e ataques à democracia. Os sócios da Sleeping Giants não compareceram à audiência pública. Eles foram criticados pelos parlamentares, entre eles o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Não se saciam somente com o meu Instagram e Facebook, que somados dão quase 10 milhões de pessoas, também pedem a derrubada dos meus outros demais canais, que hoje, se a pessoa não está na rede social, ela simplesmente desaparece. Antigamente a política era feita nas praças, hoje ela é utilizada nas redes sociais. A Jovem Pan está entre as empresas denunciadas pela Sleep Giants, como explica o advogado do Grupo de Comunicação de São Paulo, Frederico Mansur. É uma campanha de desmonetização, desmonetiza a Jovem Pan, em que basicamente o Sleep Giants ele se utiliza de recortes, de trechos de entrevistas, trechos de opiniões de comentaristas, de parlamentares, de juristas, enfim, sempre trechos, para de alguma forma produzir um conteúdo alegando que a Jovem Pan estaria causando uma desinformação ou uma fake news. Bom, a gente sempre traz para você algum destaque da Agência Câmara, né, que complementa aqui o nosso panorama do que está acontecendo, do que aconteceu, do que vai acontecer. Aparece aí na tela para quem nos acompanha pela TV a manchete da Agência Câmara. Eu vou ler para você que nos ouve pela rádio. Relator da LDO acredita que a queda da arrecadação pode impedir o déficit zero em 2024. Danilo Forte citou o estímulo ao empreendedorismo feminino como uma das prioridades da LDO de 2024. Eu lembro a você que a LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a lei que estabelece os parâmetros gerais para a elaboração e para a aplicação do orçamento. Não só para a elaboração, porque é comum que o governo precise recorrer à LDO também para tirar alguma dúvida ali do que é prioridade, de como o dinheiro deve ser aplicado. A Lei de Diretrizes estabelece
também uma hierarquização, algumas regras. A LDO, em boa medida, ela é tão ou até mais importante do que a própria lei orçamentária, que diz quanto vai ser arrecadado e como esse dinheiro vai ser gasto. Aparece para quem nos acompanha pela TV a foto do relator, deputado Danilo Forte, do Ceará, que nessa audiência pública com mulheres se compromete a dar uma atenção especial também para os programas que dizem respeito ao empoderamento feminino, seja no combate à violência doméstica, que é algo extremamente importante, maior participação das mulheres nas políticas e outras pautas que a bancada feminina sempre de maneira muito aguerrida carrega, as bandeiras que a bancada feminina carrega aqui na Câmara dos Deputados. Bom, o ministro da Previdência compareceu ontem à comissão que trata desse assunto, né? Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. O Carlos Lupe, entre outras falas, defendeu a redução dos juros do empréstimo consignado dos aposentados, especialmente dos aposentados, obviamente não só deles, mas especialmente para os aposentados, faixa etária aí que é mais assediada por bancos, geralmente bancos pequenos, né, buscando ali uma forma de aumentar a sua circulação de recursos. Quem resume para a gente como foi essa audiência pública com o ministro da Previdência é o Dorival Lima. Por receberem um benefício estável, aposentados e pensionistas do INSS têm acesso a operações de crédito consignado, com juros mais baixos que os praticados no mercado. Em agosto, o Conselho Nacional de Previdência Social fixou o teto desses juros em 1,91% ao mês para o empréstimo consignado em conta e 2,83% para as operações realizadas por meio de cartão de crédito e cartão consignado de benefício. Em audiência na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, o deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, acusou o ministro Carlos Lupe de tentar reduzir de forma artificial essa taxa. Com isso, segundo o deputado, os bancos estão concedendo menos crédito consignado. Hoje, graças à sua redução artificial, nós chegamos a um dado alarmante. Nós voltamos ao período de 2017. Pela primeira vez, o acesso na história dos consignados, pela primeira vez, na sua presidência, o acesso ao consignado reduziu. E, gente, eu não estou aqui para defender bancos, eu quero defender os aposentados. No momento que o senhor cria um juros artificial, que a conta não está fechando, como o senhor tentou fazer isso lá um tempo desse, baixando para 1,7. E o resultado? Todos os bancos, inclusive Caixa Econômica e Banco do Brasil, pararam de oferecer. E aí, aposentados do nosso país, que na sua grande maioria ganham um salário mínimo, foram empurrados para esse crédito predatório. O ministro contestou os dados apresentados pelo deputado. Segundo Carlos Lupe, o número de empréstimos aumentou, se forem considerados apenas os consignados dos beneficiários do INSS, que são da responsabilidade do Conselho Nacional de Previdência Social. Aumentou, deputado, o número de pessoas que têm pedido crédito consignado. Uma coisa é o crédito consignado do INSS. Número de empréstimos de 2022, janeiro de 22 a agosto de 22. 8.776.371. Consignado do INSS. Eu não estou falando dos consignados dos funcionários públicos. Eu não tenho esse dado que não é da minha alçada. De janeiro a agosto de 23, 13.518.000. Aumentou em 54% o volume de pedidos de empréstimo consignado. A deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, pediu ao ministro Carlos Lupe que o governo leve em conta também a prática da violência patrimonial contra beneficiários do INSS. A deputada disse que é comum familiares e pessoas próximas obrigarem os idosos a contratar empréstimos consignados. É pedir ao Senhor que essa ótica de proteção também tenha uma lupa
na proteção do idoso em relação à violência patrimonial, seja da mesma facilidade que a gente consiga divulgar o acesso ao crédito consignado mais barato, mas que a gente também consiga divulgar o que o idoso pode fazer para se proteger da violência patrimonial nesse sentido. Bom, agora vamos falar do plenário, né, das votações de ontem. A gente está sem o auxílio luxuoso do nosso colega Cid Queiroz. Está com Covid? Melhora, Cid, para você. Mas a gente continua cobrindo todos os assuntos e a Câmara aprovou ontem no plenário o projeto que reconhece calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul. E quando você reconhece calamidade pública, você facilita, do ponto de vista da burocracia, o auxílio aos municípios atingidos por aquele ciclone que deixou parte do Rio Grande do Sul em estado horroroso, né? Nossa solidariedade também aos gaúchos. Os deputados ainda aprovaram outras duas matérias. O projeto que combate crimes praticados contra crianças e adolescentes e o que prevê uma capacitação especial às equipes de saúde para atender vítimas, mulheres vítimas de violência. Quem nos conta como foi a votação no plenário ontem? A Sandra Amaral. O plenário da Câmara aprovou a proposta que reforça a capacitação de equipes de saúde para realizarem atendimentos humanizados e qualificados a mulheres vítimas de violência. A capacitação será feita em todos os níveis de atenção à saúde, seja no Sistema Único de Saúde, seja em instituições particulares. A relatora do projeto, deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, explica a importância da proposta. A crescente conscientização sobre a gravidade da violência contra a mulher, existe uma resposta efetiva por parte dos serviços de saúde para oferecer atendimento digno, empático e profissional a todas as vítimas. A autora do projeto, deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, agradeceu a aprovação da matéria. Essa casa, com essa aprovação, fortalece as políticas públicas de proteção, de cuidados e também do combate à violência contra a mulher. Os deputados também aprovaram um projeto de decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul até 31 de dezembro de 2024. Depois de chuvas intensas e enchentes, o estado registrou 48 mortes e 10 pessoas desaparecidas até o momento. O estado de calamidade autoriza o descumprimento de regras da Lei de Responsabilidade Fiscal para a adoção de medidas financeiras excepcionais para atendimento às vítimas e racionalização de todos os serviços públicos. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, destacou a importância da proposta para a reconstrução das regiões afetadas pelas fortes chuvas. Que o Estado do Rio Grande do Sul possa estabelecer uma relação de negócio com o Brasil em termos de contrato, liberação de verbas, liberação de recursos, dispensando a lei de responsabilidade fiscal em parte. Como o texto já havia sido aprovado pelo Senado Federal, a matéria segue para promulgação do Congresso Nacional. Foi aprovado ainda o projeto que torna hediondos crimes como sequestro, cárcere privado ou tráfico de pessoas quando praticados contra crianças ou adolescentes. O projeto também cria política nacional de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, além de prever a criação de protocolos a serem seguidos nas escolas para prevenir e combater a violência. A proposta de autoria do deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, também inova ao tipificar o crime de bullying ou cyberbullying, como explica o próprio deputado. Tem suicídios programados na internet. Precisamos mostrar a esses agressores que violam a dignidade de uma criança e do adolescente que eles enfrentarão consequências muito mais graves. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, falou sobre atrocidades que acontecem em ambientes digitais envolvendo crianças e adolescentes. Todos nós ficamos chocados com o que foi trazido de violências, humilhação, chantagem, agressões físicas a crianças sendo perpetradas dentro de um ambiente digital, de uma plataforma como o Discord. A deputada Priscila Costa, do PL do Ceará, destacou a importância de proteger crianças e adolescentes. Há quem diga que a moral de uma nação
ela é medida por aquilo que ela é capaz de fazer com suas crianças. Hoje nós estamos dando o recado de que a nossa capacidade é protegê-las. A matéria segue agora para análise do Senado Federal. E para a gente encerrar o nosso Direto da Câmara de hoje, eu te lembro que hoje, dia 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. E por isso, a comissão específica, a comissão temática permanente que trata desse assunto, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, realizou um ato comemorativo, inclusive lá no Salão Nobre, o salão mais bonito, com certeza, aqui da Câmara dos Deputados, para reforçar esse compromisso do Poder Legislativo com a dignidade, com a autonomia, com o desenvolvimento das pessoas com deficiência. Nós vamos ouvir agora na sequência o presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, o deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, depois a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que foi a autora do requerimento para esse ato comemorativo, e ao fim o Ivan Baron, que é um influencer digital, muito conhecido, tem milhares de seguidores. Ele, que é deficiente, é ativista da luta anticapacitista. O capacitismo é esse preconceito contra as pessoas deficientes, né? Então o anticapacitismo é a luta contra esse preconceito que julga as pessoas a partir dos seus corpos unicamente. Vamos ouvir então essa sequência de entrevistas que aconteceu um pouquinho antes do ato solene. É preciso botar os direitos das pessoas com deficiência no orçamento do país, dos estados e dos municípios. Por esta razão, nós temos lutado muito pelo conceito de federalismo das políticas públicas para pessoas com deficiência. Assegurar que haja uma complementaridade das ações da União, dos estados e dos municípios, para que, desta maneira, nós alcancemos melhores resultados mais rápidos, que de fato assegurem a melhoria das condições de vida das pessoas com deficiência no Brasil. Ontem mesmo foi aprovado o Estatuto do Intérprete, ou o Guia dos Intérpretes, que é fundamental para a acessibilidade das pessoas surdas e do surdo cego também. E esse é o projeto que saiu aqui da Câmara e que o Senado se posicionou sobre ele ontem. Então, portanto, a gente avança na legislação. É preciso continuar avançando, porque as leis só não bastam, já dizia Drummond, não é? Os lírios não nascem das leis. É preciso que os lírios nasçam das leis. E é preciso, portanto, que nós tenhamos políticas públicas para que asseguremos uma sociedade ou uma cidade com desenho universal. É que todas as pessoas tenham direito à cidade. Muito importante nós que temos local de fala ocupar esse espaço e, já que é luta, reivindicar os nossos direitos para que eles não se retrocedam. Não há conquista de garantia fora da política só há ditadura e autoritarismo. Então eventos como esse na Câmara dos Deputados, que é a casa do povo, nada mais do que justo, né? Encher essa casa de pessoas com deficiência, com suas diferentes narrativas, pluralidades, e pedindo um coro só, mais inclusão em uma sociedade menos capacitista. Nosso reconhecimento, então, a todas as pessoas com deficiência e uma referência especial aos militantes da luta anticapacitista, sejam deficientes ou não. Não é necessário sofrer na pele para ser um militante. Você não precisa ser negro para ser antirracista, não precisa ser mulher para ser antimachista e não precisa ser uma pessoa com deficiência para ser anticapacitista. Todo mundo pode participar dessas lutas que buscam melhorar a nossa sociedade e é o que a prática política aqui da Câmara dos Deputados nos ensina cotidianamente. E se você quer acompanhar mais de perto o que o seu representante faz aqui, fique ligado não só no Direto da Câmara, todo dia 1h30 da tarde, na rádio, na TV, no canal no YouTube, nas redes sociais, mas em toda a nossa produção jornalística que tenta levar até você o que acontece aqui por meio do seu representante e que pode impactar na sua vida. Até um próximo Direto da Câmara.